Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio e ele é o Drauzio Virtual. Essa é a segunda temporada, aula 26. E nessa aula de hoje nós vamos ensinar a fazer a procedure de inserir pedido. Na aula passada nós terminamos a parte do estoque, fizemos a procedure de inserir o estoque reservado e hoje nós vamos começar a parte do pedido. Nós vamos fazer nessa aula de hoje a inserção do pedido. Então a pessoa nós já temos, o produto nós já temos, a tabela de operação são dados fixos, não vai precisar inserir, e a situação também são dados fixos que não vai precisar inserir. Então vamos fazer a de pedido hoje, na aula que vem nós fazemos a inserção dos itens do pedido, e aí acredito que a parte de inserção básica a gente finaliza na aula que vem. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, conectar. Então vou criar uma nova query para mim poder implementar essa procedure de inserir pedido. Vou aqui em Professor Drauzio, botão direito, New Query. Então eu vou seguir o mesmo padrão das outras aulas. Vou colocar a estrutura da procedure. Então o que eu quero? Eu quero criar um procedimento, uma procedure chamado, qual que é o nome? USP pedido inserir. Aqui são os parâmetros de entrada. Quais são os parâmetros de entrada dessa procedure? Vamos dar uma olhada na tabela, o que ele precisa. Tabela de pedido. Então essas são as colunas. Então o ID do pedido, autoincremento, lembra? A gente passa os campos, ele gera sozinho. A data, eu vou pegar a data do servidor, então não preciso passar ela para a procedure. A operação, que nós vamos colocar nesse caso que é venda, a situação, que tem a primeira que é aberto, quem está emitindo, no caso a filial, e quem que é o destinatário, no caso o cliente. Então nós precisamos passar esses 4 últimos campos. Lembrando que tem que preservar sempre o tipo, então a ID da operação, que vai ser venda, é um inteiro. ID da situação, as, um inteiro também. Pessoa emitente, as, um inteiro. E o destinatário, o inteiro. Então, vou passar os códigos de cada um desses. Lembrando, arroba no começo para falar que é uma variável de entrada, que é um parâmetro de entrada. As begin, begin é o começo e aqui é o fim. Aqui eu tenho o tratamento de exceção, no try e aqui no catch se der algum erro. E o begin tran, commit tran, o controle de transação. Então vamos escrever aqui o corpo da nossa procedure. Então o que eu quero fazer? Eu quero inserir, como é que é inserir em inglês? Insert, dentro, int da onde? Da tabela de pedido. Quais campos eu quero inserir? Então o ID do pedido não precisa, a data e a hora do pedido. Então aqui, se você ficar na dúvida, é só você olhar na tabela de pedido, ó, as colunas. Então aqui eu tenho, deixa eu fixar aqui, ó, a data e a hora. Depois eu tenho ali o ID da operação. Depois eu tenho o ID da situação. Eu vou dar um Enter aqui só para não quebrar, tá? Depois eu tenho o ID da pessoa emitente, quem está emitindo, qual que é a filial, e depois o ID da pessoa destinatária. Então esses são os campos que eu preciso para a minha tabela. Lembrando que, novamente, que o ID da tabela de pedido é autoincremento. Como é que eu sei isso? Ó? Se eu vim na tabela de pedido e der um botão direito e for em Design, quando eu clicar aqui na coluna de pedido e do pedido, aqui embaixo tem que estar Identity, Specification e ESON. Tá vendo? Então, sim, ela é autoincremento. Ela vai se especificar sozinha. Ela vai gerar sozinha, vai começar no 1 e vai de 1 em 1. Então, vamos lá. Quais os valores? Valores são os valores. São os mesmos campos, só que com arroba no começo, né? Como eu coloquei os mesmos nomes, ó, no lugar da data, eu vou colocar data. Aí vamos pensar, eu passei a data aqui em cima? Não passei, né? Ela está aqui em um desses aqui? Não. Por quê? Lembra de uma das aulas anteriores que eu mostrei? Eu quero pegar a data e a hora do servidor. Para quê? Para não vir da tela do usuário, não correr o risco do usuário alterar e fazer alguma jogada para influenciar na minha procedure. Então aqui eu vou pôr getDate para pegar a data e a hora do servidor. Então no campo data vai ser colocada a data e a hora daquele momento que a procedura estivesse sendo executada no servidor. O ID da operação, eu vou passar aqui, ó, essa variável ID da operação, então é só pôr arroba no começo, e as outras também. Ó. Então a operação está lá em cima, a situação está lá em cima, a pessoa emitente está lá em cima, e a pessoa destinatária está lá em cima. Eu gosto de deixar tudo numa linha só, tá? Ou quebrar ela na forma de
de vertical, mas aí vocês veem como fica melhor para vocês. Então na data eu vou pegar a data do servidor, no ID da operação eu vou passar essa variável que está vindo lá em cima, situação a situação, emitente, destinatário. Então lá na tela, quando ele estiver fazendo o pedido, a hora que ele inserir o primeiro item, eu vejo, já existe um pedido? Não existe. Então vem com esses dados e insere o pedido no banco de dados. E agora, a hora que eu terminar, eu tenho que passar qual campo como retorno. A tabela de pedido não gera um ID do pedido automático, então eu tenho que devolver ele. Como é que eu devolvo ele? Vou dar um select e vou usar a função do SQL Server, que é @identity, que é identidade, as retorno. Então, ó, se der tudo certo, meio certo, eu pego o ID que gerou, que foi gerado aqui em cima, aí esse ID eu devolvo para quem chamou a procedure. Se der alguma coisa errada, vai vir aqui para o catch, para tratar a exceção, desfaz qualquer coisa que tenha sido feita, qualquer insert no pedido, e devolve a mensagem de erro. Então está pronto aqui a minha procedure de inserir pedido, ela é um pouco mais básica do que as outras que nós vimos nas últimas aulas. E vamos executar F5 ou o botão execute. Lembrando que é bom clicar aqui para deixar o cursor solto, vai que você marcou alguma linha. Execute. Comando criado com sucesso. Então posso fechar. Não preciso salvar, que ele já está lá no meu banco. Vou vir aqui agora nas minhas procedures, vou dar um botão direito refresh para atualizar aqui minha ferramenta, para ela trazer os objetos que foram criados por último no banco de dados. Aqui está a procedure, é o SP pedido inserir. Vamos fazer um teste agora. Então vamos criar uma nova query, botão direito em professor Drauzio, new query, nova consulta, para testar se ela está funcionando legal. Então Ctrl Shift R para atualizar a memória, apertei Ctrl Shift R e vamos lá. Vamos dar um select primeiro para ver se existe alguma coisa na tabela de pedido. Ela está vazia. Então o que eu vou precisar para mim fazer essa procedure? Eu vou precisar passar aqui o ID da operação, da situação, a pessoa, emitente e destinatário. Então vou dar um select na tabela de operação, de situação, e na tabela de pessoa para pegar esses IDs para mim poder utilizar. Então a primeira tabela vai ser a de operação, depois eu vou fazendo a de situação, e depois vamos fazendo a de cliente, que vai ser para quem eu vou vender, e também na de filial, que é a pessoa emitente. Então, o emitente vai ser uma filial e o destinatário é um cliente. Assim que nós vamos mostrar lá na nossa tela de pedido, quando a tela estiver pronta. Então, aqui eu tenho, ó, olha lá, operação de venda 1, a situação que vai ser a primeira vai ser aberto, pessoa filial vai ser a 5 e a pessoa cliente vamos usar 2. Então, vai ser 1, que é a operação, depois vai ser 1, que é a situação, depois a filial vai ser o 5, e depois o cliente vai ser a 2. Então vamos chamar ela agora exec, USP, pedido, inserir. Quando eu der o espaço, ó, ela já vai me falar, ó, operação 1, situação 1, emitente, que é a filial que nós demos no select, vai ser a 5 e o destinatário 2. Por isso que eu já ordenei aqui. Ó. Então, vou colocar aqui, vou grifar e vou executar. Então, executei ela, 1, opa, primeiro pedido do meu sistema. Então ele inseriu. Se eu der um select agora na tabela de pedido, está aqui o meu pedido. Uma vez que eu fiz o pedido, eu não vou mais mexer nele. Nesse modelo que eu estou mostrando na segunda temporada, o que eu posso alterar aqui no pedido? Nada. Eu vou mudar o cliente, eu vou mudar o destinatário. Se eu for mudar alguma dessas informações, eu vou ter que excluir e cadastrar de novo o pedido, porque eu não posso mexer nem na data, nem na operação, nem no emitente, nem no destinatário. O único campo que eu posso alterar depois vai ser a situação, que quando eu terminar o pedido eu vou mudar ela para 2, que é finalizado. Então mais para frente eu vou implementar a alteração de situação do pedido, que vai ser uma outra procedure. Então vamos cadastrar mais um pedido, vamos supor que eu vou fazer agora, vamos pegar um outro cliente, ó. Vamos pegar o cliente 3. Então o cliente é o último parâmetro, né? Então o primeiro parâmetro é a operação, o segundo a situação, o terceiro o emitente e o quarto o cliente, que é o destinatário. Vou mudar para 3, vou executar e vou inserir. Olha lá, retorno 2. Quer dizer, cadastrou meu segundo pedido. Então vamos dar um select na tabela de pedido. E aqui está o pedido. Pergunta. E se eu tentar colocar um desses códigos aqui, que é um dos IDs que não existe? Será que ela vai me dar um erro? Vai me dar um erro. Lembra que a gente fez o diagrama? Nosso diagrama ficou todo tratado. Ó, deixa eu abrir o diagrama aqui.
todo com amarração, chave estrangeira, tudo legal, quer dizer o quê? Na tabela de pedido, eu só posso colocar, por exemplo, aqui uma situação que existe na tabela de situação. Só posso colocar uma operação que existe na tabela de operação. Então vamos tentar forçar diferente. Ó. Vamos ver uma operação. Ó, só existe a operação 1. Tá? Dei um select na tabela de operação, só existe a 1. E se eu tentar pôr a 2, o que vai acontecer? Vamos ver para vocês conhecerem o que acontece. Ó. Ó, então o primeiro campo aqui é a operação. Vou pôr 2. Então, o que vai acontecer quando eu executar aqui? Esse 2 não existe. Será que ele vai deixar eu inserir? F5, para executar. Olha a mensagem ó, de retorno. Ó. O insert statement, ou seja, o insert que você está tentando fazer dentro da procedure com a chave estrangeira pedido operação, ó, é o relacionamento que nós criamos lá no diagrama. Ó. Aquela relaçãozinha que liga a operação, que fala que é chave estrangeira, ele está falando assim, ó, deu conflito no banco professor Drauzio na tabela TBL operação, coluna ID da operação. Ou seja, sempre que dessa mensagem, ó, the statements, insert, update, foreign key, ó, chave estrangeira, quer dizer o quê? Quer dizer que você está tentando inserir um código dentro de uma tabela e ele não existe na tabela principal. É a mesma coisa que eu falei para vocês. Para mim ir para São Paulo, eu tenho que existir em Bebedouro. Então você pega a pessoa de Bebedouro e coloca lá em São Paulo. Se eu tentar colocar em São Paulo uma pessoa e falar que é de Bebedouro, ela não existe em Bebedouro, vai dar erro. Então é isso que está acontecendo. Então toda vez que dessa mensagem, ó, de insert, pode ser insert ou update aqui, conflited com foreign key, conflito de chave estrangeira. Quer dizer que o código que você está tentando inserir numa tabela não existe na tabela pai, ou seja, você não inseriu, você não cadastrou ele na tabela pai. Tá? Então, por enquanto, eu não vou tratar essas mensagens. Tá? Mas, ó, tá vendo que o nosso banco está seguro. Não tem como, se o programador vacilar e errar na programação das procedures da tela, o banco não deixa ele fazer esse ajuste. Aí vai explodir esse erro lá na tela do usuário, o usuário vai ligar para quem fez o sistema e vai falar e você tem que ir lá e fazer o tratamento. O legal é você fazer um tratamento para cada um desses IDs. Você pode fazer aquele se existe na tabela tal, se não existir na tabela de operação, a operação não existe. Se não existir na tabela de situação, a situação não existe. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque se a minha aplicação for bem construída, na tela eu já vou tratar para deixar exibir somente as operações das situações que já existem. Então isso aqui não vai acontecer se a aplicação for bem construída. Agora, se você trabalha numa empresa que uma pessoa faz a procedure e a outra faz a tela e existe aí uma certa desconfiança, aí você vai na sua procedure e faz esses tratamentos aqui e aí manda a mensagem mais legal para cá. A operação que você está tentando inserir na tabela de pedido não existe na tabela de operação. Mas aí se você ficar tratando tudo isso, você perde um bom tempo. Então tá feito, está explicado, pessoal. Está pronta a nossa tabela de pedido e na próxima aula eu vou fazer a tabela de pedido item.